Os amiguinhos estão nos chamando aonde? Na cama. Eita, vamos levantar. Vamos sentar aqui. Olá, amiguinhos. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Sou a tia Vânia. Eu sou o seu ajudante. Ele é o meu ajudante, o amigo de Deus, Antônio Carlos. Que saudade, amiguinho. Ai, pessoal. Daqui a pouco o bebê. Amiguinhos, hoje a tia e Antônio Carlos começaram dormindo para contar a história de alguém que também estava dormindo e ouviu a voz de Deus. Deus chamou ele. Estamos na lição de número 7. Estamos na lição de número 7, muito felizes em estar aqui novamente para aprender mais. Silêncio! Para aprender mais da palavra de... Aprender mais da palavra de quem? De quem? Deus. De Deus. Vamos orar? Sim. Vamos orar, amiguinho? Você daí, nós daqui, orando e agradecendo a Deus por tudo, principalmente pela nossa vida, por essa aula, pela nossa família, por tantas coisas. Fecha os olhinhos, fecha o olhinho. Você vai orar hoje, Antônio? Então, vamos orar com os amiguinhos. Vai lá. Eu faço a oração e vocês oram. Tá bom, você faz a oração e nós todos vamos orar junto com você. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado por essa música por essa noite que eu tive. que eu tive. Abençoa Sal essa aula que nós tivemos. que nós vamos ter. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amiguinho. Aula de número 7. O tema da aula é Calma que vamos falar do bebê já já. O tema da aula é Samuel, um amigo feliz. Texto base, amiguinho, está no livro de 1 Samuel. Olha para lá. 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 28. Amiguinho, Samuel tem 2 livros na Bíblia. Ele foi uma pessoa muito, muito importante para Deus. Hoje vamos aprender da história de Samuel, que começou a servir a Deus desde pequenininho, não foi, Antônio? Pequenininho. Amiguinho, havia uma mulher, calma que vamos falar sobre esse bebê. Havia uma mulher, amiguinho, chamada Ana. Antônio, deixa aí o sacerdote. Havia uma mulher, amiguinho, chamada Ana. E o marido dela, preste atenção na história. E o marido dela era Eucana. Ana e Eucana. Ana, amiguinho, era uma serva de Deus, obediente. O cabelo dela é bonito, né? Da bonequinha. Então, assim, ela servia a Deus, obediente. Silêncio, Antônio. Ela servia a Deus, era muito obediente, mas, amiguinho, ela não podia ter filho. Ela não tinha um filhinho, Antônio. E ela ficava triste, amiguinho. Ela chorava. Todos os dias ela chorava e ela pedia a Deus um filho. Mas por enquanto ela não tinha filho. O marido dela, Eucana, amava muito ela mesmo, ela não tendo um filho. Não, ela ainda não teve um bebê, amor. Calma aí que ela vai acontecer alguma coisa. Vai ter um bebê. E ela, amiguinho, chorava todos os anos. Eles, Antônio, fica quietinho. Todos os anos, amiguinho, segura o templo. Eles subiam ao templo. Lembra o que a tia falou? Que templo... Não, amor, bote assim, para todo mundo ver. Você não é o meu ajudante? Então, você tem que ficar quietinho como a mamãe botou. Todos os anos, amiguinho, eles iam ao templo, adorar, fazer sacrifício, agradecer a Deus por todas as coisas. Eles iam todo ano porque era um costume. Nós vamos toda semana, vários dias à igreja,
Ficamos um tempo sem ir à igreja, mas estávamos congregando na nossa casa, servindo a Deus. Eles iam todo ano e nós vamos várias vezes na semana ou uma vez por semana, mas nós vamos várias vezes ao ano. O templo é a casa de Deus. Hoje nós chamamos igreja, mas na época chamava templo. Então, ela subia com Eucana. É diferente do... Mas a gente não está falando do Egito não, amor. O Egito era lugar de pessoas que não eram obedientes a Deus. E eles, amiguinhos, subiram ao templo. Silêncio, amor. Deixa o Egito para lá. E eles, amiguinhos, subiram ao templo para adorar ao Senhor. Vira o templo para todo mundo ver, Toninho. Então eles subiram ao templo. Eucana foi oferecer o sacrifício dele. E Ana, deixa o templo aqui, amorzinho. E Ana foi ao templo e foi orar. Lá, amiguinho, no templo, tinha um homem escolhido por Deus que tomava conta lá e ninguém podia entrar, era só ele. O nome desse senhor aqui, ó, que tomava conta do templo, ele era um sacerdote. O que é sacerdote, tia? É igual a um pastor. Ele era responsável pela igreja, pelas pessoas, cuidava das pessoas. Aqui o quarto. Cuidava das pessoas e o nome desse sacerdote era Eli. Ana, amiguinhos, ela foi, a tia vai mostrar o visual, ó. Ó, Antônio, o visual, ó. Tá vendo? Ana, amiguinhos, ela foi ao templo e ela chorou. E ela estava, ó, orando bem baixinho, ó, só mexendo os lábios, sem ninguém ver. E ela, amiguinhos, orou a Deus. Ela orou a Deus, pedindo a Deus um filho. Antônio, deixa o templo aqui, meu filho, segura. E você não disse que queria, então eu seguro o templo, pronto. Então, amiguinhos, então segure aqui o templo, pronto. E ela, amiguinho, mexeu a boquinha assim, ó, pedindo a Deus, e ela falou com Deus: Senhor, me dá o templo então, pronto. E ela falou assim: Senhor, não, deixa aqui também. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu vou deixar ele, vou entregar ele ao Senhor e ele vai servir aqui na tua casa até o último dia da vida dele. Amiguinho, Ana, ela fez uma promessa, um voto, um compromisso com Deus. Eli, amiguinho, ele olhou assim, ó, e ele viu Ana chorando. E ele viu Ana chorando e só mexendo os lábios. Aí ele achou que Ana estava fazendo coisas erradas, tinha bebido algo e não estava sóbria. Mas ela disse assim: ó, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou com uma dor muito forte no meu coração, uma tristeza muito forte. Então eu estou orando ao Senhor. Quando ele viu, amiguinho, a sinceridade de Ana, ele disse: olha, então já que você é tão sincera e fiel a Deus, ele vai conceder o desejo do coração, do seu coração. Ana, amiguinho, foi embora com Eucana, ó. Foi embora para sua casa e depois de algum tempo, pode segurar esse Toninho bem devagar. E depois de algum tempo, ó, amiguinho, que nasceu, que ela ganhou um bebê. Como é o nome desse bebê? Jesus. Não, amor, não é o bebê Jesus, não. É o bebê Samuel. Amiguinho, Ana, quietinho aí no seu lugar. Ana, amiguinho, ganhou um bebê. A promessa de Deus se cumpriu na vida dela, o que o sacerdote falou. E quando, amiguinho, Samuel foi crescendo e terminou de mamar, deixou de mamar no peito da mamãe dele, será que Ana cumpriu a promessa dela, amiguinho? Será, amiguinho, que Samuel foi entregue lá para o sacerdote Eli para servir no templo? Será? Ai, tia, que Ana malvada largou o filhinho dela lá. Não, amiguinho, Ana não foi má, pelo contrário, Ana foi uma mãe muito boa, sabe por quê?
Ana, amiguinho, entregou, agora não, entregou Samuel com mais ou menos 3, 4 anos para ser cuidado por Deus. Era Deus, amiguinho, que estava lá naquele lugar. Segura então aqui, ó, Antônio. Era Deus que estava lá naquele lugar, amiguinho, lá no templo. Amiguinho, o nome Samuel significa pedido. Antônio, silêncio. A mamãe está contando a história e você tem que prestar atenção. O amiguinho que está olhando a gente lá, assistindo a história, vai dizer assim: nossa, Antônio não se comporta. Então você tem que se comportar, amor. Um ajudante da mamãe, um ajudante de Deus, um amigo de Deus tem que ser obediente e comportado, tá bom? Você vai ser obediente e comportado? Muito bem, meu filho. Então preste atenção. A mamãe já está finalizando a história, tá bom? Amiguinho, o nome Samuel significa pedido a Deus e ele foi pedido pela mamãe dele a Deus. E todos os anos, amiguinho, Ana ia visitar o seu filhinho, ver como ele estava, sentia muita saudade dele, mas ela confiava no Deus que ela servia. Samuel, amiguinho, mesmo separado dos pais, não ficou triste, pelo contrário, Samuel era muito feliz porque ele estava servindo a Deus. Ele, amiguinho, ó, cuidava da casa de Deus. Limpava, isso mesmo, Antônio. Ele cuidava da casa, amiguinho, ele servia a Deus, era obediente, orava. Mesmo ele bem pequeno, ele fazia todas estas coisas servindo ao Senhor. E você, amiguinho, mesmo pequenininho, você tem que ser igual a Samuel. Olha só o que está escrito, ó, Antônio, no versículo. Vamos falar o versículo? Vamos, vira para cá, ó, pra gente falar o versículo. Não, deixa os bonequinhos aqui quietinhos e a gente vai falar o versículo. O versículo, amiguinho, diz assim, ó: Samuel continuava no serviço de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Samuel continuava no serviço de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Mais uma vez, amiguinho, fale aí também com a gente, tá bom? A tia não vai poder te ouvir, mas Deus está te ouvindo e você vai falar bem bonito. Samuel continuava no serviço de Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Amiguinho, Samuel serviu a Deus pequeno, serviu a Deus adolescente, jovem, adulto. Foi Samuel quem ungiu o rei Davi. Que você possa, amiguinho, sempre ser um amiguinho de Deus, um ajudador de Deus, servir a Deus com alegria, mesmo em meio às suas dificuldades. E ainda, amiguinho, que você não more com seu papai ou não more com a sua mamãe, Deus está cuidando de você. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar um final de semana maravilhoso, abençoado, uma semana maravilhosa e que nós possamos continuar servindo a Deus. Muito bem. Vamos orar para encerrar, Antônio? Vamos orar, amiguinho, para encerrar? Um grande beijo para você. Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula. Continua nos abençoando, continua nos ensinando a servir a Ti, meu Deus. A continuar servindo ao Senhor. Nos abençoa, nos guarda, permanece conosco. E que possamos ouvir a voz de Deus. Amiguinho, a tia esqueceu de falar que Samuel ouviu a voz de Deus. Sabe como? Samuel estava dormindo e Deus chamou ele a primeira vez e disse assim: Samuel, Samuel. Samuel se levantou, amiguinho, e foi perguntar ao sacerdote se o sacerdote estava chamando ele. Aí Deus chamou ele a segunda vez, ele foi pensando novamente que foi o sacerdote. Foi a terceira vez lá,
Amiguinho, quando o sacerdote percebeu que era Deus falando com Samuel, aí o sacerdote falou assim para Samuel: olha só, quando você ouvir a voz de Deus de novo, você diz assim, ó: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E foi assim, amiguinho, Samuel dormiu, deitou novamente. Quando Deus chamou ele de novo, amiguinho, ele levantou e disse isso: eis-me aqui, Senhor, falai, o teu servo ouve. Olha só, amiguinho, que maravilha que a tia quase esquece de contar. Por isso que a tia, amiguinho, e Antônio começaram deitadinhos. Porque nós temos que ouvir a voz de Deus sempre. Sempre Ele está falando conosco, amiguinho. Ele fala conosco através da Bíblia. Ele fala conosco através dos louvores. Então, amiguinho, nós temos que ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo. Tchau. Dá tchau, amor. Tchau. Tchau, amiguinho. Te vejo na próxima aula. Na próxima aula nós nos vemos. Tchau. Nós te vemos na próxima aula, viu? Ficou muito bom. Ficou mesmo, amor.